Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia para todos. Eu sou o padre José André, sou membro da comunidade Doce Mãe de Deus. Foi fundada em João Pessoa, na Paraíba. Estou na comunidade Doce Mãe de Deus desde 93, no milênio passado. Quem é do milênio passado aqui? Levanta a mão. Que bom. Sou sacerdote da comunidade, membro da comunidade já há 23 anos. Mês de novembro, completo 24 anos de padre. E eu estou em missão em uma diocese próxima da Arquidiocese da Paraíba, que é a Diocese de Guarabira. Já faz 22 anos, que estou nesta diocese. Hoje estou em comunidade, morando com os meus irmãos, uma comunidade de vida. Estou servindo a Diocese de Guarabira em uma paróquia chamada Santo Antônio e também sou reitor de um memorial de um venerável que será beatificado, o venerável Frei Damião de Bozano. Já ouviram falar? Um grande missionário do Nordeste. Logo mais será beatificado e canonizado. O povo nordestino conhece bem Frei Damião, que fez tanto bem à nossa região e tantas famílias e pecadores, que se converteram pelas pregações e pela confissão. Era um homem muito parecido com São Pio de Pietrelcina, Na verdade, na mesma época. E fiquei feliz com o convite que Ângela me fez. Eu acho que foi o ano passado, se eu não me engano, a comissão, das comunidades novas, juntamente com o padre Carlinhos, que é o assistente eclesiástico das novas comunidades, para falar para vocês aqui sobre as novas comunidades, expressões da encarnação da palavra, E essa primeira pregação pela manhã, eu irei falar sobre a originalidade que transborda pela encarnação da palavra. Originalidade que transborda pela encarnação da palavra. E o texto que eu quero usar logo no início é um texto bastante conhecido, Em João, no capítulo 1, versículo 14, onde João, no seu prólogo, escreve: a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Este dia tão bonito para a nossa igreja, onde a igreja celebra a memória obrigatória de Nossa Senhora, a Mãe, a Rainha Mãe. Rainha Mãe. Então ela, através do seu fiat, recebeu o Filho do Homem, recebeu a palavra eterna do Pai no seu ventre materno, no seu santo ventre materno, no seu imaculado ventre materno. E aí acontece a grande ação de Deus, uma ação verdadeiramente original, e não existe outra ação maior do que esta, Uma ação original maior do que esta, que é a encarnação. Veja que quando Deus revelou o seu nome a Moisés, o que foi que ele disse? Eu sou o que sou. Eu sou significa
eu sou um Deus presente, não ausente. Um Deus de perto, não um Deus distante, e não um Deus distante. Então, quando nós falamos da encarnação, da palavra, estamos diante desta ação fiel de Deus e também diante da maior novidade da história humana, onde Deus, de fato, cumpre aquilo que ele sempre realizou, né? Ou seja, um Deus presente que entra na nossa história, que se faz história. Então, nós, cristãos, cremos em um Deus não ausente, não indiferente, mas um Deus que assume a nossa história, assume verdadeiramente a nossa humanidade. E como vai nos dizer o autor da carta aos Hebreus, né, Deus ele fala para nós através da sua presença, porque ele veio verdadeiramente morar com o homem. Neste versículo que eu iniciei, a palavra se fez carne e habitou entre nós. No original grego, né, diz, né, ele armou a sua tenda entre nós. Armou a sua tenda. E São João traz esta palavra tenda, com certeza, lembrando do povo de Deus, de Israel, no deserto, que armava a sua tenda para se abrigar. E veja como Deus é bom, né? Quando vocês escolheram esse tema, penso que não sabiam das diretrizes novas, né? Não sabiam, né? Das diretrizes novas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que está falando da tenda, né? A tenda que deve ser alargada, a tenda que é a casa de Deus, onde os homens estão, que deve estar sempre em comunhão. E esta tenda alargada e os 3 bastões da tenda são as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então Deus desceu do céu, armou a sua tenda, se fez um conosco, tocou em terreno de pecado, não se afastou, pelo contrário, se aproximou de modo muito íntimo. E aqui nós temos o novo tempo inaugurado pelo sim da Virgem Maria, Mãe Rainha, por esta entrada tão simples de um Deus, uma entrada sobrenatural de um Deus que se faz homem e armou a sua tenda entre nós. Um Deus tão grande, onipotente, onipresente, onisciente, que se fez embrião. Meu Deus, que graça tremenda, né? Onipotente, onipresente, onisciente, que se fez embrião. Embrião. Deus que entra na nossa história. É a maior originalidade. É a maior de todas. Meus irmãos, e esta grande novidade, né? Claro, não foi inventada pelo homem, não foi um querer do homem, foi uma iniciativa de Deus. Uma iniciativa de Deus. São Paulo nos apresenta este mistério na carta aos Filipenses, bastante conhecida, aquele texto, capítulo 2, versículos 6 a 11, onde São Paulo escreve: Cristo, sendo de condição divina, não se apegou à sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se e assumiu a condição de servo. A condição de servo. É uma grande novidade Deus se fazer servo dos homens na encarnação. Como eu citei também na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3, né? Deus, depois de falar de muitos modos, através dos profetas, através dos patriarcas, Deus agora nos fala
pelo Filho, a palavra. Ele é a palavra eterna, encarnada, e ele nos fala pelo Filho. Nós temos uma direção, nós temos uma palavra segura, que é o próprio Cristo, que assume a nossa condição humana. Então, Cristo, ele não nos oferece simplesmente uma mensagem, mas ele mesmo é a mensagem. Ele mesmo é a mensagem. Ele não nos entrega somente palavras, ele é a palavra que se torna carne. Ele não apenas mostra um caminho, ele é o caminho. Ele é o caminho. Então não tem como a gente errar, né? Só se a gente querer. É só olhar para ele. Olhar para Cristo. Ele é o centro. Ele é o tudo. Olhar para ele. Foi a experiência que São Pedro fez, né? Depois de ter andado sobre as águas e, bem pertinho dele, começou a afundar. Deixou de olhar para ele. Deixou de olhar para o caminho, a palavra encarnada, que é Jesus. Quero aqui também trazer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, 4 respostas fundamentais que a igreja nos oferece no Catecismo da Igreja Católica, nos números 456 a 460, por que Deus se fez homem. É algo elementar, às vezes a gente esquece, né, disso, deixa de estudar, deixa de meditar sobre a palavra, ou mesmo os documentos da igreja, o Catecismo da Igreja Católica, que não pode deixar de se fazer presente nas nossas reuniões também, de formação, né? O Papa Bento, quando visitou o Brasil, em Aparecida, ele disse, todo mundo com a Bíblia na mão e o Catecismo da Igreja Católica, né? Da capa amarela, né? Na capa amarela. Na coxa direita, a Bíblia. Na coxa esquerda, o Catecismo da Igreja Católica. Porque nós somos católicos. Somos católicos. Então, a primeira resposta que o Senhor nos dá através da Igreja, pelo Catecismo da Igreja Católica, é que o Verbo se fez carne para nos salvar e reconciliar com Deus. Nos salvar e nos reconciliar com Deus. Por quê? Porque o pecado feriu profundamente a humanidade. No não de Adão e Eva, no não que eles deram a Deus, entra o pecado e este pecado fere profundamente a humanidade, que até hoje está pagando por isso, né? Até hoje. Mas o Verbo se fez carne e a natureza humana precisava ser curada. Aquilo que havia caído precisava ser levantado. Aquilo que estava morto precisava receber novamente a vida. Deus entra na nossa condição para nos retirar daquilo que nos afasta dele. Daquilo que nos afasta dele. O pecado. Então ele vem. O Cordeiro de Deus vem para nos tirar desta condição cruel que é o pecado. A segunda resposta que a igreja nos oferece, o Verbo se fez carne para que conhecêssemos o amor de Deus. Como conhecer o amor de Deus? Uma coisa é falar, outra coisa é tocar. Outra coisa é tocar. E não tinha como ser diferente, né? Deus, ele desce para nos mostrar a sua caridade extrema, caridade suprema. E é dessa forma que a gente contempla o amor de Deus. Veja, em João, no capítulo 3, versículo 16, diz o evangelista João, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito. Eu amo tanto a humanidade que, diz o próprio Cristo, né? E São João escreve esta palavra de Jesus. Ele entregou, por causa do seu amor por nós. Então, Jesus é a manifestação visível do amor invisível de Deus. Repito, uma coisa é falar, eu te amo. Outra coisa é
sentir concretamente que Ele nos ama. Sentir concretamente que Ele nos ama. A terceira resposta fundamental que o Catecismo da Igreja nos oferece, por que Cristo se encarnou, é porque Ele se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Nós precisávamos de um modelo de santidade. O que é ser cristão? No Evangelho a gente encontra nas atitudes de Jesus e nas suas palavras, nas suas escolhas, como cristão deve ser. Como cristão deve ser. O Papa Francisco, ao assumir a sua missão, ele, me lembro até hoje das suas palavras, cada cristão tenha nas mãos o Santo Evangelho. Pode ser aquele pequenininho, dizia o Papa Francisco, de bolso, os 4 evangelhos, ou mesmo no celular, na fila do banco, vou lembrar ali de olhar para o Evangelho, ou seja, contemplar as atitudes de Jesus, porque Ele é a forma do novo homem. Cristo é a forma do novo homem. Se você quer ser uma nova criatura, se você quer ser um novo homem, uma nova mulher, você deve olhar para esta forma que é Cristo. Ele que é um novo Adão, modelo de santidade. De santidade. Veja que em Mateus capítulo 11, versículo 29, tem essa frase que vocês vão completar comigo, tá? Aprendei de mim. Não escutei, vamos lá. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Logo vem, né? A continuidade da frase. Aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. E ele também nos diz, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A quarta resposta que o Catecismo nos oferece, nos números 456 a 460, é esta. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. É uma troca, um intercâmbio, uma dinâmica boa que a gente contempla. Ele se torna filho dos homens para que eu e você, nele, sejamos filhos de Deus. E quando é que a gente se torna filho de Deus? No batismo. No batismo. Eu gosto muito de viajar de carro, dirigindo. Às vezes eu peco bastante. Eu passo da velocidade, peço perdão. Não pode fazer isso, mas padre parece que tem esse mal, de correr bastante para chegar na hora. E aí, nas estradas lá no Nordeste, tem aqueles caminhões com aquela frase: eu não sou filho, ou eu não sou dono do mundo, mas eu sou. Vocês já viram aqui? Se o motorista do caminhão for batizado, realmente ele é o filho do dono, mas se não é, não é ainda filho, é uma criatura muito amada, imagem e semelhança de Deus, mas ainda não é filho de Deus, porque nós somos filhos no Filho, que é Jesus, e nós recebemos essa graça no batismo. É por isso que lá, eu penso que os pais aqui também eles fazem isso, batiza logo a criança, viu? Olha, você que está aí esperando o segundo filho, batiza logo, nasceu, na outra semana já leva. Bento XVI foi batizado rapidinho, Nasceu, já foi levado para a capela para ser batizado, para se tornar logo filho de Deus. Participar em Cristo Jesus da natureza divina. Quando Deus assume nossa humanidade para nos introduzir, Ele assume a nossa humanidade para nos introduzir à comunhão com sua vida divina. Então, o Filho de Deus torna-se filho do homem para que nós nele sejamos verdadeiramente filhos de Deus.
Domingo passado, né, celebrávamos a solenidade da Assunção Nossa Senhora, o dogma. A Senhora sobe aos céus de corpo e alma. Ela participa da natureza divina, né, e a gente acredita, como católicos, que no juízo final, a nossa carne corrupta se tornará carne glorificada e nos uniremos à carne gloriosa de Cristo. O céu é isso aí. É unidade íntima com Deus, é ser membro do corpo de Cristo. É por isso que ela foi elevada de corpo e alma, e também nós teremos a mesma graça, de um modo diferente, claro. Quando eu partir, o juízo particular, minha alma vai para o céu, espero, ou pelo menos pelo purgatório, né? Dependendo da nossa condição. E no juízo final, esta carne, que um dia a terra há de comer, será glorificada e se unirá a Cristo Jesus. Veja, é uma intimidade, né? Tremenda. Nós fazemos, de fato, parte, né, da natureza divina de Cristo, por causa que Ele assumiu a nossa natureza humana. É um mistério muito grande, né? É por isso que o demônio ficou com tanta raiva, né? Com tanta ira de Deus, porque nós somos criaturas muito amadas, né? Muito amadas. Então aqui está a grande originalidade de Deus, que infelizmente muitos ainda não experimentam, né? Por causa do pecado que entrou no mundo. Esse pecado que deforma a imagem de Deus presente no homem. Mas Cristo vem restaurar essa imagem. E todo aquele que se abre para Cristo, todo aquele que acolhe a palavra encarnada, que é Cristo, a imagem deformada vai sendo conformada, configurada a Cristo. A Cristo. Como acontece isso? Aí eu pego o Frei Damião. Ele dizia assim de uma maneira muito simples: comunhão e confissão. Comunhão e confissão. É assim a vida do cristão. É o básico. Confissão e comunhão. Confissão e comunhão. É assim a vida do cristão. É a nossa luta diária. Pecou? Confissão. Comunhão. É constante. Constante. E assim eu vou me tornando cada vez mais um novo homem. Vou me conformando à forma, ao modelo de Cristo. Vou me configurando cada vez mais nele. E a minha imagem, ou melhor, a imagem do homem, vai sendo restaurada. Foi a palavra, né? Restauração. Estamos na casa da restauração, né? E nesses dias, rezando por vocês, por este congresso, Deus deu tantos textos bonitos, né? Como ontem, o profeta Ezequiel, falando da restauração de um povo, com ossos ressequidos, como? Né? E bonito o que Ezequiel diz para Deus, né? Tu sabes, né? Como vai acontecer. E Deus pegou aqueles ossos ressequidos, colocou nervo, colocou músculo, colocou carne, e ainda soprou o Espírito Santo. Os 4 cantos, né? A gente sabe que o Espírito Santo não vem dos 4 cantos. A gente já sabe de onde vem o Espírito Santo, do coração de Deus. Vem do coração de Deus. Veja, restauração. Para que um homem, deformado pelo pecado, seja configurado em um novo homem que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. Então, encontrar Cristo. E aí eu estou começando, sabe? Comecei da encarnação do verbo, mas agora eu parto da individualidade de cada um de nós. Se encontrar com Cristo, que é um encontro pessoal, cada um deve fazer este encontro pessoal. Não significa perder a nossa identidade, pelo contrário, é se encontrar com ela. Quanto mais configurados a Cristo, mais autênticos nos tornamos. Você quer ser uma pessoa autêntica? Viva esta intimidade com a palavra
a palavra eterna do Pai, a palavra encarnada. Vive esta intimidade. Você vai ser realmente autêntico. Como Cristo, nas suas ações eram ações autênticas. Autênticas. A encarnação revela não apenas quem Deus é, porque a gente hoje conhece Deus, e São João nos diz, né? Quem ama conhece a Deus. Por que nós conhecemos que Deus é amor? Porque Ele se fez homem. Mas também não é só Ele que se revela na encarnação. Também Deus revela quem o homem deve ser. Quem você deve ser. Não é só Ele que se revela. Nós sabemos que Ele é amor, misericórdia. Sabemos disso, né? Por causa de Cristo, que revelou a face de Deus para nós. Mas também esse mistério, contemplamos, mostra quem nós devemos ser. Quem nós devemos ser. E aí São Paulo, na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, 17, ele escreve: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Cristo está comigo, sou uma nova criatura. Não tem aquela dizer, Deus está comigo e está fazendo coisa errada. Não. Se eu estou em Cristo, vivo conforme a sua vontade, a sua pessoa. Vou me tornando cada vez mais cristão, ungido. E as minhas ações, todas elas se parecem com as ações de Cristo, de Cristo. A palavra que se fez carne em Jesus precisa agora produzir frutos concretos na existência daquele que foi batizado. Todo batizado. Todo batizado. Imagina nós que nos consagramos livremente a Deus em um carisma de comunidade nova. É santidade, é algo a mais. Não é algo que todo mundo deve ser. Quando digo todo mundo, todo batizado. É algo a mais. Radicalidade. Em 95, eu participei de um congresso no Shalom. O padre Jonas estava pregando, né? E ele dizia, a gente se consagra a Deus por quê, né? Em um carisma. A gente se consagra a Deus por quê? Eu guardei aquela palavra. A nossa consagração a Deus em um carisma é para salvar vidas. Para salvar vidas. Foi a resposta que ele deu. Claro que todo batizado já tem essa missão, né? De ser um com Cristo. Mas nós nos consagramos livremente. Quando de consagrar, entregar a vida a Deus em missão, participar de uma comunidade nova para salvar vidas. Salvar vidas. É a nossa missão. É a nossa missão. Então, quanto mais eu vivo em Cristo, como São Paulo escreveu na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, dizendo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, quanto mais desejo salvar vidas. Salvar vidas. Sou missionário, né? Sou missionário. Sou discípulo missionário. Falo do seu amor, não somente através de palavras, na pregação, na música, não. Falo do Senhor através do meu testemunho. Do meu testemunho. Nós, da comunidade do Simão de Deus, a frase, né, carismática que a gente carrega é ser testemunha do mistério da salvação de Cristo pelo amor da Santa Cruz. Deus nos dê essa palavra. Ser testemunha
do mistério da salvação de Cristo pelo amor da Santa Cruz. No nosso sinal, temos na frente aqui Nossa Senhora se oferecendo a Cristo na cruz, a doce mãe que torna doce o amargo da dor. E atrás tem o ser testemunha, que está escondido. Ser testemunha. Ninguém vê. Onde é que as pessoas devem ver? Nas minhas ações, nas minhas palavras, no meu jeito de ser. No meu jeito doce de ser. Doce de ser. Eu espero que eu demonstre isso nesses 2 dias. A doçura da Virgem Maria, né? Como ela na cruz. A imagem, né? Dela aos pés da cruz, é uma imagem dolorida. As crianças dizem isso com naturalidade. A gente que não diz, né? Mas as crianças dizem, né? Por que está doendo assim? Por que ele está assim? Por que ele está pendurado numa cruz cheio de chagas? Por quê? A gente sabe por quê. E as crianças, ela tem essa naturalidade de apontar e dizer, está doendo, está doendo. Então, a dor, essa imagem, ela se torna mais suave com a presença da Virgem Maria aos pés da cruz, né? Aos pés da cruz. Essa doçura que um doce mãe de Deus deve viver diante do amargo da vida, né? O amargo da doença, da perseguição. Estou falando aqui do meu carisma, né? Que eu faço parte. Até a mansão dos mortos. E quantas pessoas estão lá, nesses ambientes de morte. E um doce mãe de Deus deve ir lá, e nessa imagem difícil de dor, que a gente até tira o olhar, né, porque machuca, levar a doçura de Nossa Senhora a esses ambientes, como, por exemplo, um presídio, uma casa de recuperação de irmãos que vivem na drogadição, em tantos lugares, nas cracolândias da vida, essa imagem de dor da humanidade, a humanidade que sofre, levar a esperança, né? Levar essa doçura da Virgem Maria, que é possível o homem ser restaurado, todo homem pode ser restaurado, e um doce mãe de Deus deve levar essa graça. E isso, como eu disse anteriormente, não só por palavras, na pregação, na música, não, nas minhas atitudes, nas minhas atitudes. É assim que nós encarnamos a palavra de Deus e olhando para a nossa realidade própria em um carisma vocacional. Em um carisma vocacional, que deve se fazer carne em cada um de nós. Em cada um de nós. Cristo transforma, e aí vem nessa experiência pessoal, Cristo transforma nossos pensamentos, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, nossa maneira de servir, a nossa maneira de exercer autoridade, a nossa maneira de obedecer, viver em comunidade e realizar a missão. Quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu vivo a sua palavra, quanto mais eu mergulho na sua palavra, né, a Lécio Divina, né, quanto mais eu peço viver a palavra de Deus, mais eu vou me transformando nele e vou encarnando esta palavra em minha vida e vou me tornando, como São Paulo disse, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Na própria existência começa a se tornar um evangelho vivo. Frei Damião, eu usei esse exemplo, por onde ele passava, as pessoas olhavam, miravam e viam santidade. Não queriam pegar na cabeça dele, né? Pequenininho, feinho. Se você olhar a foto dele, depois veja no Google aí, ele não é tão assim, Fábio de Mello, né? Padre Fábio de Mello, né? Não era assim, né? Já com seus quase 90 anos, as pessoas iam e tocavam na cabeça dele, só fazia tocar.
já sentia, Deus me abençoou. Olha que coisa interessante, né? Ele passava, tocava no hábito marrom dele, capuchinho. Deus me tocou. Santidade, santidade. É isso, meus irmãos. A encarnação, né? Cristo nele, Cristo nele. Às vezes, e as pessoas diziam, ele ficava lá horas e horas escutando confissão e tirava aquele cochilo bom, né? De quem já é idoso. Chegava até a roncar. E as pessoas se sentiam perdoadas. Santidade. Santidade. Realmente uma vida autêntica. Autêntica. E a gente achava que ele não escutava, mas escutava tudo também, viu? Escutava tudo. É isso, meus irmãos. O transbordar da encarnação da palavra na vida. Exala santidade, que nem esses perfumes que a gente coloca, né? É o cheiro de Cristo. Exala a santidade por onde passa. Chiara Lubick, né? Uma vez, Padre Ricardo, é aqui de São Paulo, mas ele é carioca, né? Padre Ricardo, ele me disse assim, impressionante, padre, quando Chiara Lubick passava no corredor, as pessoas já sentiam um cheiro de santidade, né? A vida dela, né? Uma vida doada, sentia o cheiro. Como a Gineta também falava muito. São homens e mulheres que você conhece, talvez na sua comunidade tenha alguém que exala santidade. Que passa e você já sente, tem alguma coisa diferente aqui. Sinto a presença de Deus na vida dessa pessoa. Sinto Cristo nessa pessoa. Continuando, meus irmãos e minhas irmãs, e aí eu falo agora em relação à própria comunidade. Pessoa, comunidade. A palavra se fez carne. Portanto, também, esse carisma que é parte da graça, né? A gente conhece bem. Quem não sabe, carisma significa isso, né? Parte da graça, graça dada, que vem do próprio Deus, precisa tornar-se carne na vida da comunidade. Precisa tornar-se carne na vida da comunidade. Quem já identificou o seu carisma, né, como as comunidades mais antigas, e quem está nesse processo de entender o que é que Deus está querendo com a gente, né? E aí muita oração, muito estudo, muita partilha com irmãos mais experientes, aí lá vai. Todo esse entendimento precisa se fazer presente nas nossas ações, nas nossas atividades, nas nossas pregações. Porque essa graça dada, ela não pode permanecer somente nos livros, nos nossos estatutos, quem já tem o estatuto aprovado pela igreja, nos nossos documentos, formações, nas nossas músicas, essas músicas bonitas que o Cordeiro de Deus canta, nos nossos discursos, ou mesmo na memória da fundação. Tudo isso é importante, mas não é suficiente. Não é suficiente. Porque o carisma precisa tornar-se vida. E como é que se torna vida? Já é vida, mas como é que as pessoas vão perceber que existe esse carisma na igreja? Diga para a pessoa que está do seu lado, através de você. Você que é de comunidade nova. Como é que as pessoas vão conhecer que você é Shalom, que você é o Cordeiro de Deus, que você é dom de Deus, servir, divina luz, santos anjos. Como é que vão saber? Cristo crucificado. Como é que vão saber? Através das suas atitudes e palavras. Eu já sei, quando eu olhei para esse irmão aqui, ele é Shalom. Não precisa nem usar o sinal. Já sei que você é Shalom. Não precisa usar o sinal. O sinal é para quem não chega perto, fica só de longe, né? Ali é Shalom, já sei. Mas as atitudes dele já começa a falar do carisma dele. E quando a gente conhece a comunidade, lê, né? Os documentos, os estatutos. Isso aí é Shalom. Esse é Shalom. Encarnar.
encarnar. A graça dada. O carisma, né? E a gente percebe no transbordamento. O carisma precisa tornar-se vida. Mas, se ele ainda não aparece em você, é porque ainda não se encarnou plenamente. Você precisa mergulhar, beber, rezar, joelho no chão, ler, estudar, pedir a Deus essa graça. Se você realmente se sente chamado àquela comunidade nova, aquela comunidade consagrada para a vida na missão. E aqui eu coloco 4 sinais de um carisma encarnado. 4 sinais, rezando por este congresso, pela palestra que eu ia dar. São vários, mas eu quero destacar só esses 4. Primeiro, a humildade. A humildade. Porque Cristo se esvaziou e assumiu nossa condição. Não existe verdadeiro carisma onde existe busca de poder, vaidade ou autorreferencialidade. Humildade. Humildade. Não pode faltar como batizado e nem como um membro de uma comunidade nova. Humildade. O segundo sinal, esse é importante, hein? Tem muita gente que precisa. Obediência. Porque os tempos de hoje não está sendo fácil não obedecer não, né? Aos nossos legítimos superiores. Obediência. Jesus, ele nos ensina. Vive em profunda comunhão com a vontade do Pai. A obediência cristã é busca comunitária da vontade de Deus. Porque se não houver obediência, não tem comunidade. Não tem comunidade. Cada um vai para o seu lado, não é uma bagunça. Deixa de ser uma orquestra sinfônica harmônica e se torna uma bagunça. Cada um vai para um lado, cada um vai seguindo uma voz. Obediência. Obediência. O terceiro sinal que eu trago, que não pode deixar de existir em nossas comunidades, e como cristão, membro do corpo místico de Cristo, é a comunhão. A comunhão, comer do mesmo pão, estar na mesma mesa, neste caminho sinodal que a igreja nos pede tanto, através do Papa Francisco e hoje o Papa Leão, porque a encarnação aproxima. A encarnação não nos afasta. Quando Cristo desce, ele se aproxima da humanidade. E uma das primeiras ações que ele realiza no seu ministério público, qual é? Chamar apóstolos, formar uma comunidade. Muitos discípulos acompanhavam Jesus. Né? O carisma autêntico produz comunhão dentro dela mesma e com a igreja. Aqui é um sinal de comunhão, vocês nesse congresso. É um grande sinal bonito de comunhão. Mas não é só no congresso. É na vida, com a igreja, com o bispo, com o papa. É comunhão. E um outro sinal é a caridade, que não é o menor de todos, é o maior de todos, né? Mas a caridade não pode faltar, porque é a expressão mais concreta da encarnação. A caridade é a expressão mais concreta da encarnação. O carisma precisa ser reconhecido pela maneira como seus membros amam, a exemplo dos primeiros cristãos, né? Vejam como eles se amam. Aí dá vontade de entrar numa comunidade assim, dá vontade de entrar na igreja católica, né? Fazer parte daquela paróquia ou de uma associação privada de fiéis. Vejam como eles se amam. Porque o homem precisa, ele tem sede de amor. Quem é que não tem sede de amor aqui? Quem é que gosta de ficar em lugares que as pessoas não se amam? Ninguém. A gente corre de medo. Mas quando existe amor, a gente percebe. Não tem como enganar. Não tem como inventar. É algo
que se sente, né? Se sente. E aí eu quero colocar aqui 3 perguntas para vocês. Dever de casa. Primeiro, não precisa botar pergunta, só a resposta. Você que faz parte de uma comunidade nova. O que recebemos de Deus como graça e identidade? Se você tem esse conhecimento, já escreve, né? O que recebemos de Deus como graça e identidade? Eu falei um pouco aqui na minha palestra sobre a doce mãe de Deus. Graça e identidade. Outra pergunta que eu trago, a segunda. O que está muito bonito, muito organizado nos nossos documentos, mas ainda precisa tornar-se mais concreto na nossa vida? O que é que está lá nos nossos documentos da nossa comunidade e que precisa se tornar mais concreto na nossa vida? Os nossos estatutos, quem tem já o estatuto aprovado, ou os documentos que vocês, os fundadores, o formador geral, né, geralmente escrevemos muito. O que é que falta para que aquela escrita se torne vida? E aí é você, com a sua comunidade, tá? E o mais importante, quem encontra a nossa comunidade consegue encontrar Jesus Cristo? Quem encontra a nossa comunidade consegue encontrar Jesus Cristo? Que aqui é o mais importante. Eu falei da autorreferencialidade. Nada, a gente é apenas servidores. Cristo que deve ser encontrado, não é o fundador, o moderador, o formador, o padre daquela comunidade, nada disso. Quem deve ser encontrado lá? Pergunto a vocês agora, né? Quem é que deve ser encontrado na sua comunidade? Cristo. Quando as pessoas visitam lá a sede da comunidade, a sua casa, onde você mora, o seu serviço, encontram com Cristo ou se encontram com você apenas? Cristo. Não esqueçamos, porque muitos dos pecados cometidos atualmente é por causa que Cristo não está sendo encontrado. Tá? Quem está sendo encontrado é uma figura. E às vezes umas figuras exóticas, né? Assim, diferentes, estranhas. Deus me livre. Que Deus livre a sua comunidade dessas figuras. Que as pessoas se encontrem com Cristo. É Ele. Cristo. 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 Então essas perguntas para a gente depois, em algum momento, vocês rezarem em casa, né? Hoje vai ser um dia muito intenso, com certeza. Mas quero concluir esse momento de palestra para cumprir o horário, né, Ângela? Quero cumprir o horário da palestra, trazendo para vocês também essa pergunta. Aquilo que vivemos hoje ainda manifesta com autenticidade a palavra, a beleza da palavra que se fez carne. Aquilo que vivemos hoje, como comunidade ou de modo pessoal, ainda manifesta com autenticidade a beleza da palavra que se fez carne. Vamos rezar essa canção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo deu a grande graça a Nossa Senhora de ser a mãe do Redentor, né? Ela foi tocada pelo Espírito Santo. E a palavra se fez carne no ventre da Virgem Maria. E podemos terminar esse momento pedindo o Espírito Santo. Agora, claro, ele sempre esteve aqui, mas toda essa palavra que eu dirigi a vocês não faz nenhum sentido se ele não agir na minha boca e nos nossos ouvidos. Começar do meu, porque quando eu estava pregando, estou pregando para mim, sou o primeiro a ouvir. Os meus ouvidos estão bem pertinho da minha boca. Vamos ficar em pé?
E vamos cantar Vento Impetuoso. Vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Minha alma está cheia. Não é assim? Tem sede. Tem sede. Cantemos. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Sobre as nossas estruturas. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos. As nossas organizações, sopra em nós, Senhor. Das nossas formações, das nossas reuniões. Vem, Espírito Santo. Estamos reunidos em teu nome. Canta, é Pentecostes nesses 2 dias. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo. Vem, ó vento impetuoso. vem neste lugar, fortalece o que é fraco. Todos os membros das nossas comunidades, fortalece o que é fraco, Senhor. Todos nós somos fracos, precisamos de Ti, Senhor. Espírito Santo, vem e ora ao Senhor, para que o Senhor sopre em nós este vento de restauração, este sopro de vida, esta renovação em nossas estruturas, a partir do nosso coração, a partir do nosso interior, tendo Cristo como modelo. Espírito Santo, vem sobre nós e vai nos conformando a Cristo, vai nos configurando a Cristo, para que esta palavra se encarne em nós, nas nossas ações, nas nossas palavras. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Clama, clama, clama ao Espírito Santo de Deus. Clama, clama, clama. É o Espírito Santo de Deus que renova todas as coisas, que renova todas as coisas. Ossos ressequidos voltam a viver. Povo numeroso, povo santo, povo fiel. Vem, Espírito Santo, trazendo esta graça da fidelidade à Tua palavra, fidelidade ao carisma recebido, fidelidade a Cristo, palavra eterna. Sopra, sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Esses 2 dias de encontro, sopra em nós, sopra em nós, renovando a nossa missão. Sopra em nós a nossa comunhão, a nossa humildade. Vento impetuoso, canta. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, Senhor.
paz no céu. Paz no céu, ó meu Pai, sopra hoje. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Rainha, Mãe, a Rainha do céu. E, meu Deus, guarde em nosso coração todas as palavras que dele veio para nós, na nossa vida pessoal, para a nossa comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.